Golfinhos. É bem provável que você tenha imaginado a seguinte imagem: criaturas fofinhas brincando com bolas em um aquário, fazendo barulhos engraçados, nadando com humanos, fazendo truques legais. É isso mesmo. Mas por trás da doçura externa desses animais pode se esconder a malandragem e até mesmo a crueldade. Você não acha que só completos psicopatas costumam se comportar assim? Riem pra você, mas enquanto isso... Bem, chegou a hora de aprender mais sobre o lado escuro dos golfinhos. Com certeza você já sabe algo sobre eles. Esses animais são extremamente inteligentes. Mas você sabe realmente quanto? De caras com esse nível de inteligência, podemos esperar qualquer coisa. Os golfinhos entendem perfeitamente o conceito de brincadeira, tanto que nem precisam de um parceiro para se divertir. Mas se houver um, é melhor ainda. Neste caso, o golfinho pode realizar números muito mais complexos. Esse amiguinho sabe como fazer vídeos virais pro TikTok e até parece ter assistido aquela famosa série com sua amiga. Tá bom, digamos que não é preciso muita inteligência para maratonar Netflix. Os golfinhos também podem discutir o último episódio da temporada entre si. Here I come. Oh, here I come. Oh. Esses animais podem se comunicar tão bem quanto nós. Eles têm seus próprios dialetos e até idiomas. O vocabulário deles chega a 15 mil sons especiais. $15.000. Eu nem sei se eu conheço tantas palavras. Não sei nem se eu uso mais de alguns milhares por dia. Mas ei, com que idade você se reconheceu pela primeira vez no espelho? Eu ajudo. Você tinha uns 12 meses. Pois então, observando os filhotes de golfinhos, os cientistas descobriram que eles passam no teste do espelho já com 7 meses de idade. Será que nós ainda estamos no topo da evolução? Mas os resultados de outro estudo são ainda mais impressionantes. Em 1984, os cientistas treinaram uma fêmea de golfinho roaz chamada Akeakamai para imitar com assobios os sons que um computador fazia. Depois, os cientistas associaram a reprodução desses sons a certos objetos, como uma bola, um bambolê e outras coisas. A Akeakamai rapidamente entendeu essa conexão e aprendeu a fazer sons correspondentes a cada coisa em particular. Ela basicamente aprendeu um vocabulário totalmente novo. Vai saber, talvez eles já tenham decifrado nossa língua há muito tempo e entendem perfeitamente o que você está falando com aquela garota na praia. E com essas habilidades de comunicação tão desenvolvidas, não seria nada difícil conspirar uns com os outros. Simplesmente lembre desse momento, se por enquanto isso parece absurdo para você. Com esse nível de inteligência, é bem capaz que surjam entre esses cetáceos alguns gênios do mal, como o Moriarty, de Sherlock, capaz de usar sua inteligência para causar dor em criaturas mais fracas. Como nós humanos, por exemplo. Sério, é melhor não confiar cegamente nos golfinhos. Eles fazem espetáculos para o público, mas cara a cara podem ser uns canalhas. E falando em confiar, você também sempre pensou que eles faziam aquele barulho engraçado com a boca, né? Até nisso eles nos enganaram. What the hell are you? Mas tudo bem, isso não é o mais assustador. O que é realmente assustador é o fato de que os golfinhos podem realmente atacar os humanos. Você se lembra de todas aquelas histórias sobre resgates milagrosos nos quais os golfinhos empurraram pessoas que estavam se afogando para a praia? Então, existem muitas histórias que contam o contrário. Nelas, esses monstros arrastam os azarados para mais longe no mar aberto. Só que são poucas as pessoas que podem contá-las. Dezenas de casos registrados indicam que chamamos os animais errados
disfarçados de assassinos. Essa mulher, por exemplo, foi agarrada pela perna por um golfinho que começou a puxá-la para o fundo. Foi por milagre que ela conseguiu escapar. Mas, por que animais que pensávamos que eram praticamente nossos amigos nos tratam assim? Bem, os cientistas têm notícias decepcionantes. Segundo uma teoria, para os golfinhos, não faz diferença se empurram as pessoas para perto da praia, para longe ou para o fundo. Eles simplesmente gostam da reação das pessoas se debatendo na água. Talvez seja por isso que eles estão sempre tão dispostos a interagir com os visitantes dos aquários, onde os ataques, aliás, ocorrem com mais frequência. Alguns anos atrás, no México, durante um espetáculo, um golfinho mordeu e arrastou uma menina de 10 anos para o fundo. Ela conseguiu escapar só com alguns hematomas e cortes, apenas porque os treinadores interviram na situação a tempo. Outra versão também diz que não é um bom presságio encontrar esses psicopatas. Alguns pesquisadores acreditam que os golfinhos, às vezes, veem um humano como um competidor do qual precisam se livrar, especialmente se ele estiver vestindo uma roupa de mergulho ou um colete. Veja o que aconteceu com essas garotas, apesar dos treinadores estarem por perto. Tá bom, supondo que o golfinho veja você como um competidor, você não poderia simplesmente sair vitorioso? Bem, eu não teria tanta certeza. Se for um confronto longo, mais cedo ou mais tarde, um de vocês vai querer dormir. E não será o golfinho. Eles nunca dormem, ou melhor, nunca dormem completamente. Esse animal desliga os hemisférios do cérebro alternadamente, porque precisa regularmente absorver oxigênio na superfície. Por último, há uma terceira razão para o comportamento agressivo desses animais, provavelmente a mais assustadora. O que acontece é que uma pessoa nadando por perto pode parecer bastante atraente para eles. Você ainda não esqueceu que só um de vocês acabaria adormecendo, né? Sim, é melhor não pensar nessas coisas. Mas, em geral, os golfinhos parecem ter grandes problemas em termos de moralidade. Certa vez, na Escócia, um morador local viu uns golfinhos perto da praia jogando algo um para o outro com um focinho, como fazem com uma bola em um aquário. Só que eram toninhas. Além disso, esse jogo maluco não era por causa de comida. O exame dos corpos das toninhas mostrou que, assim que morriam, os golfinhos perdiam o interesse por elas. Não dá pra negar que somente babacas completos podem fazer isso, né? Mas os golfinhos são capazes de mais. No final da década de 90, os corpos de 37 golfinhos nariz de garrafa jovens foram encontrados em uma praia na Virgínia com sinais de graves ferimentos. Havia algo muito estranho naquela história, e no decorrer das observações, uma teoria foi confirmada. Os pobres coitados foram vítimas da prática de jogar filhotes que às vezes é feita por machos adultos. Prepare-se, pois agora será como uma cena de um filme de terror. Eles os jogam com um focinho debaixo da água e batem neles com todas as forças com o rabo. Psicopatas. E tudo isso para quê? Para que as fêmeas não precisem mais cuidar de seus filhotes e possam dedicar toda a atenção a eles. Não, isso com certeza só pode ser feito num estado de insanidade ou num estado alterado de consciência. Esse último, por sinal, é bem possível. Pesquisadores australianos descobriram que os jovens golfinhos locais gostam de se reunir em círculo e se revezar mastigando baiacus altamente venenosos. Depois ficam observando seu reflexo na água, surpresos por um bom tempo. Mas talvez a principal razão pela qual os golfinhos atacam as pessoas é que eles são predadores do oceano e são animais selvagens, assim como um lobo ou um lince qualquer na floresta. Você nem se perguntaria por que esse lobo me atacou, mas outra história é que, ao mesmo tempo, é pouco provável que ele sorrisse ao fazer isso.
Já o golfinho o puxará para o fundo com aquele sorrisinho fofo. Esses malandros não ficam nada felizes em nos ver e ficam ainda menos felizes em pular arcos em cativeiro. Eles não possuem expressões faciais humanas e seu sorriso se forma simplesmente por causa da estrutura de suas mandíbulas. Então, se um golfinho sorriu de volta para você, infelizmente não houve nenhuma conexão entre vocês. Agora que sabemos mais sobre este sorriso, podemos examiná-lo de todos os ângulos. Os golfinhos têm uma língua com uma aparência bastante assustadora e de uns 100 a 200 dentes na boca. Eles não são capazes de causar os mesmos danos que os dentes de um tubarão, mas fazem um excelente trabalho pegando tornozelos. Acrescente aqui a velocidade e manobrabilidade desses animais e tudo o que já aprendemos hoje. Pois é, os tubarões são uns fofos comparados aos golfinhos. Basta um segundo e ele já está em seu pescoço. Porém, o boto rosa escaparia facilmente desse ataque. Ele tem vértebras móveis no pescoço que lhe permitem girar a cabeça 180 graus. E mesmo que, de alguma forma, ele desse um mau jeito no pescoço, ele dificilmente notaria. Os golfinhos têm uma incrível capacidade de regeneração e em apenas algumas semanas são capazes de se recuperar de grandes machucados. Estudos recentes mostram que, em um momento crítico, seu corpo é capaz de produzir algo parecido com um analgésico forte que não vicia. Peraí, você tem alguma ideia da imagem que está se formando? Intelecto elevado, sangue frio, regeneração, um kit de primeiros socorros embutido. Sim, este é o soldado universal perfeito. E é aqui que começa o mais interessante. Acho que você não vai discordar que se falarmos em soldados, ou melhor, em um pequeno pelotão, um simples tubarão parece bastante patético. Ele mesmo sabe disso, e é por isso que os tubarões tentam evitar os cardumes de golfinhos. Se houver uma luta, o golfinho quase certamente vencerá. Isso se deve principalmente à estrutura do seu corpo. Os tubarões têm a mobilidade para cima e para baixo muito limitada. Enquanto isso, as barbatanas dos golfinhos permitem que eles se movam facilmente nessas direções. Além disso, eles têm um osso muito forte e grosso no focinho, algo de que eles se aproveitam. Eles simplesmente enfiam o focinho no pobre tubarão, por baixo, na barriga. Uns uppercuts desses bem dados podem machucar suficientemente para matar o oponente, o que muitas vezes acontece. Restos de tubarão são encontrados com frequência nos estômagos dos golfinhos. Parece que temos um biotorpedo perfeito, desenvolvido pela própria natureza para destruir os alvos. Os militares precisam prestar atenção nesse equipamento. Eu estaria rindo com vocês agora se não fosse um artigo publicado no início de 2020 no site military.com. Seu autor diz que o Irã agora tem algumas armas incríveis. Sim, golfinhos de combate especialmente treinados para atacar navios e mergulhadores inimigos. De acordo com o artigo, eles compraram essa arma incrível da Rússia e esses golfinhos começaram a ser treinados ainda na URSS. Você consegue imaginar uma escola dessas? Este é o enredo perfeito para um sucesso de Hollywood. Por causa do treinamento, os golfinhos supostamente sabem como atacar inimigos com um arpão preso nas suas costas, colidir com navios inimigos com minas em seu corpo, como mandam as tradições dos kamikazes, e até diferenciar seus próprios navios dos navios inimigos pelo som do motor. O último parágrafo desse artigo acabou sendo o mais perturbador. O treinador se mudou junto com os golfinhos, o que significa que a produção de tais soldados universais poderia ser iniciada. Tudo isso poderia ser considerado um completo absurdo se não fosse por um fato comprovado. Os militares realmente treinaram golfinhos para ajudar em operações especiais, mas isso aconteceu nos Estados Unidos. Lá pelos anos 60, a Marinha treinou golfinhos para detectar objetos metálicos suspeitos criados por humanos. O esquema de cooperação era o seguinte: usando a ecolocalização, o golfinho determinava a forma, o tamanho e às vezes até a composição dos metais do objeto encontrado no fundo. Então, ele ia até a superfície e apontava para alguma coisa que correspondia a uma determinada palavra. Você se lembra da Ake Akamai, que aprendeu um dicionário inteiro seguindo esse princípio? Se essa palavra fosse mina, o golfinho recebia um farol especial para ser colocado ao lado da bomba e um merecido peixe como recompensa.
Eu tava pensando... Talvez o resto das informações sobre as façanhas do exército de golfinhos seja simplesmente secreto e esteja armazenado em algum lugar na Área 51. O potencial de combate dessas criaturas claramente ainda não foi totalmente descoberto. Elas têm, por exemplo, um regime de auto-orientação. Os olhos do golfinho podem se mover independentemente um do outro e seu ângulo de visão é de quase 360 graus. Além disso, a ecolocalização pode ser usada com bastante eficácia para ataques. Os golfinhos também podem atordoar uma vítima com sons de alta frequência. Escuta só e sinta-se no lugar dela. E se os golfinhos já conseguiram fazer alianças com os militares, então a teoria que eles conspiram coletivamente, como mencionamos no início do vídeo, já não parece mais tão louca. Na verdade, há toda uma comunidade no Reddit de pessoas que acreditam em uma conspiração dos golfinhos. Segundo elas, esses animais estão planejando uma invasão em larga escala da Terra, se infiltrando no governo e nas grandes corporações. Na verdade, eles podem até já estar entre nós. Na maioria das vezes, esses posts não passam de piadas, mas considerando o que aprendemos hoje sobre os golfinhos, pode haver alguma verdade nessas brincadeiras. Sim, os golfinhos também podem ser ótimos amigos e isso também é comprovado pela ciência. Cientistas da Universidade Atlântica da Flórida passaram 6 anos e meio observando golfinhos para descobrir que seus mecanismos de interação social são notavelmente semelhantes aos nossos. Um golfinho pode mostrar preferência por um indivíduo e, ao contrário, evitar outro. Igual você, que pode facilmente dizer quem são seus melhores amigos e quem são pessoas tóxicas com quem você não quer nem trocar ideia. Os golfinhos que encontram algo em comum com outros se juntam em comunas. As maiores ocupam grandes espaços abertos, enquanto as menores ficam em lugares afastados e isolados, onde dificilmente deixam entrar alguém novo. Não parecem os habitantes das megacidades e das cidades minúsculas, onde qualquer estranho na rua é suspeito? Não dá para negar que temos muito em comum e que os golfinhos se dão muito bem até com nossos amigos mais próximos em terra, o que significa que eles podem ser amigos dos humanos também. Mas pense bem mais uma vez. Você confiaria em um amigo que recusa batatas fritas, cachorros quentes e shawarma?